Olá, meus amigos, voltei. Eu ia falar para vocês, esqueci, que eu vou sempre procurar postar de 1 a 2 vídeos por semana, tá? Dependendo do meu tempo, tá bom? Eu vou ler para vocês a história de um amigo brasileiro que ele chama a história dele de um testemunho de um ex-escravo das religiões. Você já vai entender por quê ele fala isso, tá? Ele fala o seguinte: sempre gostei de ler. Li vários livros de literatura nacional e internacional. Presta atenção, tá? Sou líder comunitário desde os 16 anos, porque gosto do envolvimento com a vida social e política da cidade. Então tá. Aí ele coloca um subtítulo aqui: Minha vida sem Deus. Vê bem. Fui membro batizado do catolicismo por 13 anos, estudante de Testemunhas de Jeová por 1 ano, membro batizado do mormonismo por 4 anos. Aí ele coloca um outro subtítulo: Como me converti ao Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, tá? Como me converti ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: tudo começou em agosto de 2007, quando eu presenciei um elder, missionário SUG, mandar um evangélico líder de uma igreja Assembleia de Deus calar a boca. Comecei a ler a Bíblia, sem pensar em religião. No meio da leitura da Bíblia, tinha muitas dúvidas a respeito da igreja SUG. Comentei tais dúvidas com um amigo com um amigo membro da igreja de Curitiba, que além de mormon, é maçom. Na igreja SUG, nós líamos a Bíblia com manuais da igreja ao lado, ou seja, a igreja pensava por nós. Palavras dele, tá? Então, para mim, foi uma surpresa essas passagens bíblicas. Em dezembro de 2007, já havia me formado no seminário e recebido o sacerdócio de Melquisedeque. Ele conta aqui que apresentou aos missionários da igreja mais ou menos 80 pessoas. Então, ele era um membro de ouro, né? Membro missionário. Já estava me preparando para a missão de tempo integral em julho de 2008. Mas dentro de mim era um vazio e eu não tinha tempo para mim. Chegava na igreja às 6 da manhã e saía às 8 da noite. Eu tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Na madrugada do ano novo de 2007-2008, orei ao Senhor Jesus Cristo, invocando e aceitando-o como meu Salvador e a Bíblia como a palavra de Deus, rejeitando qualquer ensinamento não bíblico. E parei de ir às religiões para satisfazer o ego. Na igreja SUD, fui excomungado no dia 2 de março de 2008 por não aceitar mais suas doutrinas e práticas. Ele coloca um terceiro subtítulo: Minha vida agora com Jesus. Hoje minha vida é relativamente boa. Continua a mesma, com a diferença de que tenho Jesus em meu coração. Lembro-me do que disse o Marechal Rondon e faço das palavras dele um lema de vida: morrer se preciso for, matar nunca. Não cultivo em meu coração raiva ou ódio pela liderança mormon que me ensinou a crer em mentiras. Antes, desejo que eles e todos os membros dessa igreja sejam salvos pelo mesmo sangue que me purificou e salvou, o sangue de Jesus Cristo. Hoje sou cristão sem igreja local. Eu queria te chamar a atenção para uma coisa aqui, muito interessante, tá? Ele começa dizendo que ele sempre gostou de ler e que ele leu vários livros de literatura nacional e internacional. Eu tenho muita vergonha e me sinto muito constrangida em admitir para você que durante os meus 35 anos como membro da igreja, as escrituras eram sempre a prioridade. Eu lia todos os dias, pelo menos na maior parte do tempo. Não, eu não posso dizer que eu li durante os 35 anos de vida na igreja, eu li as escrituras todos os dias. Isso não é verdade. Mas desde que eu cheguei da missão, meu esforço triplicou em ler as escrituras todos os dias, tá? Livro de Mormon. Agora esse ano é Doutrina e Convênios. Esse ano é o Novo Testamento.
Então você está sempre ocupado lendo as escrituras. Isso não pode faltar. O livro de Mórmon é leitura diária. Não te sobra tempo para ler outras coisas, né? E aí teu cérebro começa a encolher. E você não consegue mais pensar, raciocinar. Você não consegue ter um pensamento crítico, porque está tudo ali. E se você ler a Bíblia, como ele disse aqui, tinha sempre o manual SUD ao lado. Escrituras seletivamente escolhidas, né? Escolhidas a dedo. Seletivamente escolhidas, não sei se eu falei bobagem. Mas escolhidas a dedo para poderem dar embasamento à teologia e à doutrina mórmon. Então, isso aqui já é um problema ter um membro da igreja assim como ele, porque ele gostava de ler. Então já é difícil de segurar um homem assim, uma pessoa assim. Ele pesquisou várias igrejas, ele era membro do catolicismo, ele pesquisou Testemunhas de Jeová e acabou indo para a igreja mórmon. Aí ele começou a sentir um vazio, ele começou a se sentir mal quando ele viu aquele missionário que falou com como é que fala? Um líder da igreja, de uma igreja evangélica, calar a boca. Aí você vai falar assim, mas ele é só um ser humano. Amigo, um missionário coloca uma plaqueta com o nome dele, com o sobrenome da família dele, o nome da igreja, e ele se apresenta às pessoas como sendo um representante de Jesus Cristo. Complicado, né? Então tá. E aí ele começa a sentir esse vazio que ele diz, e ele não tinha tempo para ele, né? Ele estava sempre dentro da igreja. Eu também já passei por isso. Eu sei exatamente como isso acontece. E aí ele diz que resolveu ler a Bíblia sem influência religiosa nenhuma, só ele, o senso crítico dele e aquele livro. E ele diz que se converteu a Jesus Cristo. Ele se converteu ao puro cristianismo. É assim que eu interpreto isso, a história dele, tá? Ele diz que, como ele não concordou mais com as doutrinas da igreja, não sei muito bem como isso se passou, ele acabou sendo excomungado, né? É assim que acontece mesmo. Tenta questionar, e você vai ver o que vai acontecer com você. Primeiro vai ser chamado arrependimento. Se você continuar com o coração duro, que é assim que eles dizem que você está, tendo o coração duro, está em espírito de apostasia, você vai acabar sendo excomungado da igreja, tá? Conheço vários casos assim. Tudo bem, ele fala aqui que a vida dele hoje continua a mesma coisa, porém ele tem Jesus no coração dele. Essa frase ela pode parecer um pouco comum demais, né? Muitas pessoas falam, eu tenho Jesus no coração. Mas, gente, isso é tão profundo, presta atenção aqui. Presta atenção no que Jesus Cristo ensinou lá no Novo Testamento. Não julgar, dar outra face, amar teus inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que te maltratam e te perseguem. Ter Jesus Cristo no coração é muito mais do que fazer parte de uma religião. E é muito diferente, queridos. É muito diferente. Eu não posso dizer para você que quando eu era membro da igreja e eu fazia minhas visitas de professoras visitantes, eu magnificava meus chamados, eu lia as escrituras, eu fazia reunião familiar, eu pagava meu dízimo. Eu não posso dizer para você que eu tinha Jesus no meu coração. Sabe por quê? Porque eu julgava todo mundo, eu apontava o dedo, se não verbalmente, mentalmente. Eu me sentia superior a outras pessoas, porque eu tinha verdade e elas não. Porque eu tinha privilégios que elas não tinham, né? Como membro da igreja. Eu não posso dizer para você que eu tinha Jesus no coração. Eu acho que ter Jesus no coração, como ele disse ali, é você fazer o melhor que você pode para seguir o exemplo dele. É você viver a regra de ouro o melhor que você pode. É claro que você vai tropeçar, é claro que você vai falar o que você não devia, é claro que você vai fazer algo por impulso, porque você é um ser humano e você vai errar sim. Mas aí tem um sacrifício expiatório. E ele fala aqui, né? Ele fala que ele deseja a igreja mórmon que eles sejam salvos pelo mesmo sangue que purificou ele e salvou ele. Ou seja, o sangue de Cristo. Pronto. Ele simplificou muito bem o que significa cristianismo. Cristianismo não é necessariamente você frequentar uma igreja todo o tempo, falar como aquelas pessoas, agir como aquelas pessoas, pelo menos na aparência. Ser cristão é seguir o exemplo de Cristo. É ter empatia pelas pessoas, é andar a segunda milha, é ajudar alguém que realmente precisa, ao invés de simplesmente, automaticamente, entregar teu dízimo lá todo mês, porque se você não entregar, você não recebe o teu passaporte de entrada no templo, né? Tua recomendação. Uma moça postou um comentário outro dia e ela perguntou
um comentário em um dos vídeos, né? Ela perguntou, tá, Vani, e aí? E depois, então, que a gente sai da vila, né? Faz o quê? Faz o que esse rapaz fez. Decide como é que você quer viver o cristianismo ou outra filosofia de vida. Eu sei que na nossa cultura o cristianismo ele é predominante, né? Se você tivesse nascido no meio oeste, você seria um muçulmano, né? Você viveria sob as leis do Islã. Como você nasceu aí no Brasil, como eu, nós somos cristãos, né? É o que a nossa cultura, é o que prevalece, predomina na nossa cultura. O que não significa que pessoas que não são cristãs ou são até ateus, não significa que eles não mereçam o nosso respeito, compreensão e empatia. Eu particularmente, eu decido acreditar hoje em dia que existe um Deus, que existe um ser que criou esse universo, eu acredito, tá? Mas que criou leis imparciais que regem esse universo, porque senão seria uma esculhambação, né? E eu acredito que essas leis são imparciais no mais profundo sentido da palavra, ou seja, elas não privilegiam um determinado grupo de pessoas pela cor da pele, pela crença religiosa ou pela roupa íntima que elas usam. E eu também não acredito que ele castigue um determinado grupo de pessoas pela cor da pele, pelo lugar em que nasceu no mundo. Eu acredito num Deus imparcial e que essas leis funcionam para mim, para você, para todo mundo, independente do que nós façamos. Eu acredito que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo foi muito mais importante do que o mormonismo coloca como sendo a restauração do evangelho, né? Nós já conversamos a respeito, se você não tiver um testemunho de Jesus mesmo, você não entra no reino celestial, Mormon, ponto. Você não entra no reino de Deus. Então eu rejeito isso completamente. Quando você sai da igreja, a minha sugestão para você, sabe qual é? Escolhe o que te faz bem, seja uma igreja ou seja uma filosofia de vida. Vive o cristianismo do teu jeito ou outra coisa qualquer. Quando eu prestei vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina, em sei lá quando foi, quando eu voltei da missão, todo mundo estava comentando a respeito de uma redação que um aluno escreveu, um vestibulando escreveu no ano anterior. Passar no vestibular da Universidade Federal é muito difícil. E redação é a parte mais complicada, é a parte que a gente tem mais medo, né? E todo mundo estava comentando que o tema da redação era o relógio. Então, né, teve todos os tipos de redação que você puder imaginar. E teve esse vestibulando que a redação dele foi a seguinte. Ele começou escrevendo assim: o relógio faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ele encheu a página respeitando todas as normas do layout da redação, né? E ele colocou tic-tac até o final da página e por último ele escreveu tá, tic-tac, prim. Você pode estar dando risada achando essa redação ridícula. Profissionais acadêmicos deram 10 naquela redação, porque ele simplificou e falou tudo sobre o relógio. Eu particularmente acho que viver o cristianismo é muito mais simples do que eles te fazem acreditar. Tão simples quanto a redação daquele rapaz que descreveu de uma forma genial e simples, extremamente simples, o relógio. Eu acho que ser cristão é você viver a regra de ouro. Se você conseguir viver a regra de ouro, fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você e não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem a você, e você estender a mão e ajudar quem realmente precisa, pronto, você fez a redação que Jesus Cristo espera que você faça e você vai tirar 10 na prova. Homens capitalistas, mal intencionados, pegam o cristianismo e transformam aquilo na coisa mais complicada do mundo para benefício próprio, para benefício deles, não teu. Vive o cristianismo ou a religiosidade da forma mais simples que você pode e principalmente da forma mais autêntica possível. Qualquer coisa que você faça, que você fale, isso não tá bom, isso não combina comigo, não faça, porque aquilo é em vão. Presta atenção no teu coração. As respostas estão lá. Isso é o que eu acredito hoje em dia. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.